Olá, graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quarta-feira da sétima semana do tempo pascal. Nesse dia nós celebramos o sexto dia dessa nossa novena, dessa nossa preparação à festa de Pentecostes. E falar em novena, a gente pensa nesse arco de 9 dias. E novena traz consigo esse gosto de novidade, assim como a vida humana, não é? Ela é gerada em 9 meses dentro do ventre materno. Assim também a gente pensa que uma novena é um momento em que Deus está nos regenerando, Deus está nos refazendo. E nos refazendo a partir de uma perspectiva da oração, da abertura do coração, deixando que a sua graça trabalhe em cada um de nós. E se a gente pensa, por exemplo, na semana, e a semana bíblica, entrar no sexto dia de uma novena é uma espécie de um equivalente a dizer que a gente está como se fosse naquele dia em que a Bíblia descreve como a criação do mundo, é aquele dia em que Deus cria o ser humano. O sexto dia é o dia em que a gente pensa nessa obra-prima de Deus, que é a humanidade, que Deus cria homem e mulher, à sua imagem, à sua semelhança. E dentro dessa novena de Pentecostes, quando a gente pensa que estamos nos preparando para receber o dom do Espírito é uma palavra que quer dizer sopro, a gente pensa como é que Deus cria a humanidade, a partir do relato bíblico, que é uma linguagem figurada, não é? Diz que Deus pega o homem e o modela da terra e depois sopra nesse homem criado, não é, o seu ruá. Portanto, o Espírito de Deus é esse Espírito que nos cria, que nos torna a imagem e semelhança de Deus. Portanto, chegar a esse sexto dia da novena de Pentecostes é pensarmos como criaturas, obra de Deus, em quem Deus deposita o seu sopro, o seu espírito, ou seja, a sua intimidade, a sua vida, aquilo que mais precioso ele traz dentro de si mesmo. Nós, desde ontem que começamos nesse nosso percurso de novena de Pentecostes, a ler o capítulo 17 do Evangelho de João, e eu tenho sempre dito a você que ler esse evangelho esses dias e viver a novena de Pentecostes no Brasil significa também rezar pela unidade dos cristãos. Desde a festa da Ascensão no domingo passado até o próximo domingo de Pentecostes, a gente reza pedindo que as igrejas que creem em Cristo sejam capazes de viver a unidade. Ontem nós olhamos a oração sacerdotal de Jesus e nós lembramos de uma coisa: Jesus não era da família da tribo de Levi, Jesus era de uma outra tribo, da tribo de Judá. Quarta-feira a gente sempre pensa em São José, né? Hoje é o dia 19 de março, nesse ano de São José. Esse é um dia, inclusive, em que a igreja dispõe que a gente pode receber as indulgências, não é? Se a gente participa de meditações, de reflexões que nos faz pensar na figura de São José dentro do plano da salvação. Então, de algum modo, também eu quero olhar para a figura de José no dia de hoje, lembrando, né, que Jesus, humanamente falando, não pertence a essa família sacerdotal que é daquela tribo de Levi, mas é de uma outra tribo. Jesus, então, portanto, tem um sacerdócio que vem de uma outra ordem. A Bíblia fala, né, daquela história de Melquisedeque, com quem se encontrou Abraão, que oferece um sacrifício diverso de pão e de vinho. Portanto, olha o sacerdócio de Jesus como pertencente à ordem do rei Melquisedeque, um ministério sacerdotal que tem uma outra natureza, não baseada no sangue. Assim como eu e você também temos esse nosso ser sacerdotal que nós recebemos no nosso batismo. Pelo nosso batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. E vimos ontem então, portanto, que a oração sacerdotal de Jesus é uma oração de quem realmente desenvolve um olhar para a vida, sobre o mundo, de quem nota que a vida tem uma dimensão sacra. E hoje a gente olha para a nossa própria vida humana, pensando nessa criação do ser humano, nesse sexto dia da nossa novena, como quem recebe o sopro de Deus, e por isso toda a vida humana é vida sagrada.
E hoje, portanto, a gente olhando nessa perspectiva sacerdotal, onde a gente via como Jesus olhava para a sua morte na cruz, dizendo ao Pai que era o momento da sua glorificação, e a gente via como a Bíblia, não é? Gálatas 3,13 falava da morte de cruz, não como um momento de glorificação, mas como um momento de maldição, porque dizia, maldito é todo aquele que morre na cruz. Mas Jesus desenvolve um olhar diferente, ele não vê a sua morte na cruz como um momento, ou ele como um maldito, mas como um momento de uma glorificação. Veja só que nós, quando celebramos a noite de Páscoa, nós escutamos o cântico do Exultet, aquele canto, aquele louvor pascal. E ali diz uma coisa interessante, que olha para o pecado de Adão e até diz, bendito o pecado de Adão, né? Feliz culpa de Adão que nos mereceu um tão grande Salvador. Portanto, desenvolver um olhar sacerdotal sobre a vida no Espírito de Jesus é desenvolver uma visão diferente sobre a vida. Até ali onde muitas vezes a gente pode pensar que uma coisa é maldição, a gente olha depois com o passar do tempo e vê que não era tão ruim aquela situação assim, que Deus soube conduzir com a sua mão potente, santa e forte a nossa situação. E aquilo que começou mal pode terminar bem, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Que assim hoje a gente continua olhando essa oração sacerdotal de Jesus. Continuamos vendo a Bíblia, o nosso texto litúrgico, começa como dizia naquele versículo inicial de ontem, não é? Erguendo os olhos para o céu, Jesus rezou dizendo. E aqui eu volto a dizer, não é o que é olhar para o céu. Olhar para o céu não é olhar para o céu astronômico simplesmente, é olhar para um céu teológico. Quem vai à missa e escuta, por exemplo, a oração eucarística primeira, chamada de cânon romano. No cânon romano, Jesus, o padre repete as palavras da consagração, dizendo que Jesus tomou o pão nas suas mãos santas e veneráveis e olhou para o céu, vírgula, para ti, Deus, seu Pai Todo-Poderoso. Ou seja, olhar para o céu é ter o olhar voltado para o Pai. Então Jesus aqui nessa sua oração, quando se diz que ele olhou para o céu, significa que ele tem o seu olhar fixo no Pai. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas diz que quando Jesus estava na sinagoga de Nazaré fazendo a leitura da Sagrada Escritura, um texto do livro de Isaías, diz que todas as pessoas que estavam na sinagoga tinham o olhar fixo em Jesus. A carta aos Hebreus nos diz que nós devemos ter o nosso olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Por que a gente deve ter o olhar fixo em Jesus? Porque Jesus apanha o nosso olhar e direciona para o lugar certo, nos faz olhar para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, o nosso olhar fixo a Jesus, nós olhamos para Ele porque Ele nos guia para o Pai. Ele nos leva para o Pai, que é a origem e meta da nossa vida, origem e meta da nossa existência. Portanto, aqui olhamos para Jesus, que dirige o seu olhar para o Pai. Agora que olhamos para Jesus, que olha também para o Pai, prestemos atenção nas suas palavras. Olha só como Jesus chama o Pai. Chama de Pai Santo. Santo é o título que Jesus dá ao Pai. O Evangelho de João não tem a oração do Pai Nosso, como nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Aqui, em certo modo, alguns elementos dessa oração de Jesus, a oração dominical, nós encontramos nessa oração sacerdotal. Jesus se dirige ao Pai. Ele nos ensina a chamar o Pai de Pai Nosso. E esse Pai que é Pai Nosso significa dizer, como Jesus diz aqui, é Pai Santo. Ora, se o nosso Pai é santo, como é que diz o ditado? Filho de peixe, peixinho é. Eu e você herdamos, recebemos de Deus a vocação e o chamado para nos tornarmos como Deus é. Somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Ele soprou em nós o seu hálito, o seu ruá, o seu respiro, e o seu respiro é Respiro Santo, Espírito Santo. Portanto, está aqui a base da nossa vocação à santidade, esse chamado que Jesus revela para nós, como diz o Concílio Vaticano II.
No número 22 da Gaudium et Spes, diz que Jesus é aquele que revela ao homem a sua altíssima vocação. E aqui nessa oração ele está endereçando o nosso coração para aquele que é a origem do nosso chamado. Deus, portanto, a nossa vocação, a nossa aspiração, é o que a gente aspira também, é nos tornarmos como Deus o é, santo. E Jesus diz: guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam assim como nós somos um. Qual é o nome do Pai? Segundo a Bíblia, lá o livro do Êxodo mostra, não é, Moisés diante daquele milagre da sarça ardente, e Deus dá o seu nome, revela o seu nome para Moisés, aquele que é. Mas Jesus, como é que chama Deus? Chama Deus de Pai. Nos ensina a rezar chamando de Pai, e aqui nós vemos Pai Santo. Portanto, o nome de Deus, o nome no qual Jesus nos guarda é Pai. Porque na medida em que Jesus nos dá o nome de Deus como Pai, ele cria uma relação entre nós, que é a relação de irmãs e de irmãos. Então, olhar para Deus, direcionar-nos para Deus, chamando-o de Pai, significa tomar a consciência da fraternidade. Você se lembra que a preparação para a Páscoa, vamos concluir a Páscoa no domingo, mas a preparação no Brasil, como é que a gente faz? Com uma campanha da fraternidade. Lembrando que nós somos irmãos, porque do dado de sermos irmãos uns dos outros, a gente vai subindo por degraus para essa consciência. Porque se somos irmãos entre nós, é porque temos um Pai em comum, e o Pai em comum é Deus mesmo. Então vamos subindo aqui esse degrau. Então Jesus pede ao Pai para que nós sejamos um, que eles sejam um, assim como nós o somos. Então, o ser de Jesus, ser filho, se faz graças a uma relação com Deus, a relação de filiação entre Jesus e Deus. Portanto, ele chama Deus de Pai, porque o Pai olha para ele e o chama de filho. Tu és o meu filho, diz o salmista, eu hoje te gerei. Continua Jesus dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, ou seja, no nome dessa paternidade de Deus, dava a eles essa consciência do que eles são irmãos uns dos outros. Eu os guardei em teu nome. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Aqui nós entramos, né, nesse mistério de Judas, o mistério de Judas que perde a essência desse chamado que Deus fez para ele, essa graça dessa filiação, desse se sentir amado, desse se sentir envolvido por conta da sua culpa, do seu pecado, entra em um desespero que não é mais capaz de olhar para o Pai e sentir que do Pai pode receber perdão, graça e reconciliação. Judas se perde. Não é? E a gente também pode se perder uns dos outros também, se a gente não for capaz de recuperar que o outro é nosso irmão, perdoando, refazendo os laços de amor e de amizade. Aí Jesus diz, continua a sua oração dizendo: agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Ora, aqui nós nos lembramos de uma coisa bem interessante. Uma palavra de Jesus que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35. Não é uma palavra de Jesus que diz: há mais alegria em dar do que em receber. Portanto, a gente aprende o que é que significa a alegria em Deus. A alegria em Deus não é uma alegria por aquisição. Tem gente que acha que vai ficar alegre se hoje ele tiver isso, se amanhã ele tiver aquela casa, se ele conseguir esse título da universidade, se ele ganhar na loto, se ele fizer ter, e pensa que é no possuir, no ter, na dimensão material, que ele vai encontrar a sua felicidade e a sua realização. Mas não, o que diz a Sagrada Escritura, o que diz Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, há mais alegria em dar do que em receber. Essa palavra não é bonita de Jesus. E depois na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, não é, que também o apóstolo vai nos lembrar essa coisa bonita, que Deus ama quem dá com alegria, porque entra na dinâmica de Deus.
porque entra no espírito daquilo que Deus é. Deus é aquele que doa, então Deus derrama o seu amor com alegria em quem dá também amor. Porque na medida que você dá amor, você cria espaço para receber o amor que vem de Deus. Portanto, a alegria plena de Jesus, essa alegria que vem, que recebe. Aí ele diz, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Pois é, porque a lição do mundo é sempre essa, não é? Essa lição do querer possuir, do querer se fechar, do querer ter mais, se perde nessa dimensão. Então, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Na oração do Pai Nosso, como nós encontramos em Lucas e Mateus, o que é que tem lá, não é? Livrai-nos do mal. Do mal, ou seja, lá a palavra é apotuponeru, ou seja, do maligno, como aqui no Evangelho segundo João. Nós pedimos então que Deus nos livre desse maligno. E aqui tem uma coisa interessante, porque o Evangelho segundo Mateus, quando Jesus conta aquela parábola daquele servo que devia uma grande quantidade, uma soma imensa a um rei, que ele não tinha condição de pagar, e ele pede ao rei que perdoe a sua culpa, a sua conta, o rei perdoa. Depois ele encontra um que devia 100 moedas lá para ele, e ele não perdoa aquele irmão que, prostrado nos seus pés, diz, tem paciência comigo e eu te pago todo o débito. E o patrão usa com este servo essa palavra, servo mau, não é servo maligno. Servo maligno, servo mau. Portanto, aqui a gente aprende o que é que significa ser libertado do mal. Ser livre do mal é ser livre desse espírito de quem não sabe criar reconciliação, de quem sabe refazer os laços com o irmão, de refazer os laços com a irmã. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque nesse nosso texto nós temos aqui, consagra-os na verdade. O verbo na língua grega, nós podemos traduzir na língua portuguesa como santifica-os. Santifica-os na verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santifica-os na verdade. Consagra-os na verdade. Aquilo que a gente pede no Pai Nosso, santificado seja o teu nome, e aqui Jesus ensina como é que a gente santifica o nome de Deus. Quando nós nos santificamos, mas de que modo? Na verdade, está pedindo para que a gente seja livre do maligno. Portanto, aqui tem uma palavra muito interessante. Hoje em dia se fala muito de exorcismo, de oração de cura e de libertação, etc. Olha aqui onde é que está um verdadeiro exorcismo na nossa vida e na vida da sociedade. Andar na verdade. Por quê? Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, um grande serviço à verdade, uma grande diaconia da verdade, como vai dizer o Papa São João Paulo II na encíclica Fides et Ratio, a diaconia da verdade, o serviço à verdade, um dos serviços à verdade é o quê? É a ciência. Portanto, quando a gente faz discursos científicos, quando a gente procura a ciência, se deixar guiar pela ciência, a gente está expulsando o espírito do mal, o espírito das trevas, não está tendo uma relação com Deus feita na base de uma superstição. Né? Porque tem às vezes, agora por exemplo, nessa coisa que o mundo está vivendo, a ciência está nos mostrando o caminho de onde é que a gente pode encontrar uma cura e uma prevenção, e tem gente que está preferindo uma espécie de discurso supersticioso, que não tem razão científica válida, mas espalhando esse tipo de discurso, espalhando mentira. Hoje em dia tem uma palavra chique para chamar a mentira, chamar de fake news, que é uma palavra que a gente nem sabe, nem na língua da gente está, porque é mentira. Então a gente foge da mentira e santifica o nome de Deus, não é, servindo a verdade. Outra coisa boa, por exemplo, para seguir a verdade, né? Quando a gente faz inquéritos, né? Vai buscar a verdade, quando esse serviço de pesquisa, né? De pegar as contradições de umas pessoas que saem publicando uma coisa daqui e vai passando ali a vida dele. Isso é uma forma de exorcismo, de expulsar do nosso meio o espírito que causa desunião, que desorienta, que acaba com a fraternidade. Olha aí quanta coisa boa esse Espírito de Jesus nos ajuda. Esse serviço à verdade, a diaconia
da verdade, ouvindo a ciência, não é? Apurando fatos de quem, por exemplo, está na vida pública, não é? E às vezes não quer dar conta de todos os seus atos, não é? Então, ir atrás da verdade para nos libertar. Isso é aqui uma coisa muito boa para a gente se livrar de todos esses espíritos que causam escravidão da consciência, escravidão da mentalidade. Então, ser santo também é isso. Como tu me enviaste, assim também eu os enviei ao mundo. Então Jesus recebeu essa missão do Pai de vir ao mundo, como nós também somos enviados ao mundo. E Jesus nos orientou já uma vez, nós somos enviados ao mundo como ovelhas que são mandadas para o meio de lobo. Quando a gente vai com a verdade, não pode pensar que a gente não vai ser confrontado, que a gente não pode até ser perseguido por causa dessa mesma verdade. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade, ou seja, eu me santifico. Portanto, hoje lembrando que a gente recebe esse Espírito do Pai, que é o Espírito da Santidade, eu gostaria de lembrar o que um certo filósofo, não é, Pascal. Pascal é muito conhecido, né, no mundo da filosofia, porque ele tem aquela frase famosa, cogito ergo sum, a base do pensamento moderno, eu penso, logo eu existo. Que foi uma coisa muito significativa, uma coisa... aliás, não, cogito ergo sum é de Descartes, não vamos confundir os filósofos. Ele também tem uma base muito forte de um pensamento que se baseia na ciência, mas de Pascal é muito conhecido aquela famosa frase, não é, que ele diz que o coração há razões que a própria razão desconhece. E Pascal, portanto, ele dizia que o mundo tem 3 ordens de grandeza. Uma primeira ordem de grandeza é a ordem da grandeza corporal e material. Uma segunda ordem de grandeza é a ordem de grandeza inteligível e intelectual. E a terceira ordem de grandeza, que ele chama ordem de grandeza sobrenatural ou da santidade. Aí, olha só, na ordem de grandeza corporal, o que é que está ali? Então, as riquezas materiais, não é? A beleza física, não é? Então, quanto mais uma pessoa é bonita, então melhor é. Então, você entra, por exemplo, nesse mundo da grandeza material, uma pessoa, quanto mais ele, por exemplo, se vai numa disputa em que vai classificar as pessoas de primeiro ou terceiro lugar, 2 pessoas não podem ter o primeiro lugar, uma delas só vai ter o primeiro lugar. Então, nesse nível, o que é que vai acontecer? Que a gente vai disputar um com o outro, vai concorrer, o que você tem eu não posso ter, no número da grandeza material, esse livro aqui é meu, não pode ser seu também, porque se ele é ou é meu ou é seu. Então, estamos nesse nível da grandeza. O segundo é o nível da grandeza intelectual, que sobrepassa, por exemplo, do nível da grandeza intelectual. Por exemplo, uma pessoa pode ser que não seja muito bonita, mas ela é inteligente, ela é brilhante. Uma pessoa pode não ser perfeita fisicamente. Quem vai a Minas Gerais conhece as obras do Aleijadinho. Fisicamente, ele tinha seus problemas físicos, mas, porém, do ponto de vista artístico e da beleza, era um gênio. Então, né, do ponto de vista intelectual, está a grandeza dos gênios. E um gênio não precisa ser belo fisicamente, nem tampouco tem dinheiro. Quantos cientistas terminaram sua vida na miséria, não fizeram dinheiro, foram grandes inventores e tudo mais. Então, a riqueza intelectual tem um salto qualitativo imenso do ponto de vista dessa ordem material. Aí chega o terceiro nível, que é o nível da santidade, ou nível sobrenatural. Os santos, por exemplo, eles sobrepassam em grandeza, seja a grandeza física, seja a grandeza intelectual. Um santo necessariamente não precisa ser uma pessoa que é brilhante, um intelectual brilhante. Por exemplo, Santa Catarina de Sena, que nós celebramos no último dia 30 de abril, não sabia ler e escrever, mas era uma grande santa, uma mística unida espiritualmente com o Senhor, carregou os estigmas da paixão do Senhor e foi fundamental no momento da história da igreja para trazer os papas de Avignon para a sua sede aqui em Roma. Um santo necessariamente não precisa ter todas as qualidades de uma saúde física. Pensemos na Santa Teresinha do Menino Jesus, não é? Que era tuberculosa, morreu tuberculosa, porém com uma grandeza
de santidade que não poderia ser medida fisicamente. Santos como o Santo Onofre, que, por exemplo, vai viver no deserto, vai viver em plena pobreza do ponto de vista material, físico e financeiro, não tinha muito o que oferecer à humanidade, mas tinha uma grandeza interior. E sabe, portanto, essa grandeza da dimensão intelectual, ela cria bens que podem ser partilhados por todos. Eu estava falando, né, um livro, ele pode ser aqui uma coisa material e física, pode ser meu, mas não pode ser uma obra de arte, uma descoberta científica. A humanidade inteira pode se beneficiar dela. Mas ainda uma descoberta científica, como essa vacina, não é, que agora está sendo... O mundo inteiro pode se beneficiar dela. A questão agora é saber como essas pessoas administram a distribuição desse bem. Mas existem coisas que são descobertas científicas que não fazem bem também à humanidade, né? Pensemos na bomba atômica, o mal que isso fez. Então, há certos instrumentos, certos bens que vêm da natureza, da forma intelectual, mas que ainda podem ser nocivos, que ainda podem ser ambíguos. Com a santidade e a riqueza sobrenatural, não, a graça. Isso só pode fazer o bem, só pode causar o bem. Quanto mais santo eu sou, mais eu posso fazer bem o outro, e depois eu posso ser santo e você pode ser também. O fato de você se santificar não impede que eu me santifique também, ao contrário, todos devemos e podemos crescer na santidade. Portanto, é essa terceira ordem, essa terceira categoria de que nós somos chamados a participar, e é nesta santidade que o Senhor nos consagra, né? Portanto, ele podia dar esse dom a todos os seus discípulos, a todos os seus apóstolos. E a gente vê, a gente pode, nessa grandeza sobrenatural, da ordem sobrenatural, a gente pode ter gente que é santa e que está naquela ordem de grandeza material que pode não ser tão grande. Pobre, porém santo. Rico e também santo. Reis, políticos grandes, cientistas que foram santos. E filósofos, não é, do nível intelectual. Ou gente rude, que também foram santos. Essa grandeza, que é a chamada grandeza sobrenatural ou da graça, ela pode envolver todas as demais ordens. E ninguém precisa sentir inveja de ninguém, porque Deus derrama com abundância os dons de sua santidade. E ao contrário, eu posso imitar a tua santidade, me servir da tua santidade e crescer junto contigo. E a santidade não é invejosa, aquilo que diz o São Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 13, porque a santidade é o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Aí diz que a caridade, o amor, não é invejoso, ao contrário, ele se alegra com o crescimento do outro. Portanto, minha amiga, meu amigo, nesse sexto dia da nossa novena de Pentecostes, peçamos ao Senhor que derrame com abundância esse seu Espírito de santidade em nossos corações, que nós sejamos realmente consagrados, santificados na verdade e cresçamos juntos rumo à meta que é o Pai, rumo à meta que é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Eu quero abraçar aqui ao finalzinho dessa nossa meditação, dizer que essa meditação fica salva aqui no IGTV, da nossa página aqui do Instagram. Se você é nosso seguidor, muito obrigado. Se você não é, passe a sê-lo agora. Convide outras pessoas para ir seguindo aqui também essa nossa página. Aliás, vou te dar uma tarefa. Daqui até domingo, traz 10 pessoas aqui para seguir essa nossa página. Faz a mesma coisa com o nosso canal no YouTube, o canal Boa Notícia. Consegue 10 pessoas até domingo para se inscrever lá no nosso canal. E curte todos os vídeos que você não curtiu até hoje aqui no nosso Instagram ou lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Enquanto isso, eu quero deixar tarefa, hein, para a festa de Pentecostes. Faz alguma coisa de útil, faz alguma coisa de boa. Eu sei que você faz muita coisa de boa e de útil, mas faz essa também. Um abraço aqui para o Aldeane, para a Mima Costa, para a Bia Cláudia Freitas, para Pedro Miguel, bom dia, para Juarez Farias, Padre Juarez, um abraço grande para você, para Rose Santos, Jussara Malta, Gil Roger, bom dia, Jussara, Dai Missional Almeida, bom abraço para você. Unidos na Oração, um abraço para vocês. Deve ser algum grupo, né? Joyce França, canal oficial, um abraço, Joyce, é bom ter você por aqui. Quem sabe qualquer dia você faz aqui, canta uma música aqui com a gente, né, André? Eu vi que o André também estava aqui. Um abraço para Dete Brito, Darcy Sampaio, Ana Ribeiro Cláudia, Carla Alvai, um abraço, Carlinha, para você, para Rita de Cássia,
Um abraço para você, Rita. Bia Ângelo, Leiane Cerqueira, Cacto Suculento, um abraço para vocês. Everilda, muito obrigado, Padre Juarez aí, a pneumatologia está voltando, tá vendo? Ana Maria Anjos, um abraço. Mônica Angélica, para Shirley Lessa, um abraço para vocês aí, da Paulos em Salvador. Mônica Arcângelo já disse, Eduardo Silva, Edilene, Dayara, Paulinha Almeida, vamos ver quem é mais aqui que eu estou vendo. Aragão, um abraço para você, Aragão, para Paulinha Lemos, Vilan Cruz, Sagrada Família, não sei se é Edris que está aí agora nesse perfil, é uma outra pessoa, um abraço. Lilia Davi Lunes, Ivani Brito, Consa Rezende, Rosa Santos, San Wesley, Jane Reis, um abraço, Jane, para você, bom dia, para Rosa Santos. Ok, quem mais? Maria de Fátima, Viva Oliveira, Carla Nessa, um abraço para você. Maria Barreto, Deus te abençoe. Will Oliveira, Deus te abençoe também. Cris Muniz, um abraço aí em Curitiba, um abraço para vocês. Pameg Neiva, ontem você falava, não é, M. Muniz, que falando a minha pegada inaciana. De verdade, eu tenho essa... eu, com 19 anos, descobri os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, através de uma senhora numa comunidade onde eu fazia círculo bíblico ali em Ilhéus, Isabel, e notei que tinha uma coisa de particular naquela mulher, e fui querer saber o que era. Paulinha, um abraço para você também. E ela me disse que ela fazia os exercícios na vida cotidiana. E eu, então, fui me orientando com ela. Erúzia, um abraço para você também. E comecei a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio na vida. Meu Padre Juarez está aqui, ele se lembra de Maria Inês e Ofélia. Então, com elas, eram duas psicólogas leigas consagradas que viviam na Diocese de Ilhéus. Então, o bispo de Ilhéus da época, Dom Valfredo Tepe, disse que eu podia fazer essa experiência. Então, fiz durante o tempo os exercícios espirituais de Santo Inácio na vida cotidiana. Depois, antes do meu diaconato, fiz 10 dias de retiro com o Padre Xavier Nickeli, que hoje trabalha, e já naquele tempo estava na Diocese de Senhor do Bonfim, em Capim Santo. Depois, com o Padre Pedro Maione, que hoje está em Teresina, eu fiz os exercícios espirituais de 30 dias. Além de que fiz os 7 dias de exercícios espirituais com as irmãs do Cenáculo, em Salvador, antes da minha ordenação presbiteral. De fato, então, a espiritualidade inaciana vai orientando aí a minha vida, sim. Verilda Menezes, um abraço para você. Mara Barreto, ok. Amaral Lane, um abraço para você. RJ Oficial, um abraço para você também. Li Coelho, irmã Eronildes, um abraço para você também. Muito bem, Cris Muniz, então vai aí acompanhando essas pessoas, é muito bom também, né? Um dos compromissos de quem faz os exercícios espirituais normalmente é esse, né? De poder acompanhar pessoas. E eu te confesso que o fato de entrar na internet para fazer esse tipo de meditação e aquilo que eu faço nos meus áudios é uma forma que eu tenho no momento atual de dividir a experiência inaciana com os irmãos e com as irmãs. Então, a você que acompanhou até aqui essa nossa transmissão, a bênção de Deus venha sobre você, venha sobre cada um de nós, e a gente se vê, se Deus quiser, amanhã. Amanhã não vai ser nesse horário, é sempre um pouco mais cedo de quinta-feira, porque eu tenho que ir para um santuário aqui em Roma, e então ali no meio de caminho eu faço uma pausa e gravo o áudio. Então o vídeo você pode ver nesse horário, o horário que você acordar vai estar lá já registrado. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.